Senhor Jesus, boa noite, queridos irmãos, também boa noite, queridos ouvintes. É com muita alegria que nós, da Igreja Ribeirão das Neves, estamos aqui para mais uma live, mais uma propagação da palavra. E que todos sejam ouvintes. Então nós queremos compartilhar hoje a história do povo de Israel, a libertação do povo de Israel, a sua passagem pelo deserto até chegar a Canaã. Mas nesse intervalo, nesse período, houve alguns equívocos do povo e Deus precisou tratar com toda essa situação. Então, antes de mais nada, queremos ler um versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 3, que fala assim: E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: Antes fôssemos mortos pela mão de Deus, de Ramé, na terra do Egito, quando estávamos sentados próximo às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Agora nós queremos ler o encarte do jornal para explicar de fato o que ocorreu com o povo na saída do Egito e nesse trajeto que eles tinham que fazer até Canaã. Então vamos começar a ler o nosso artigo. O livro de Êxodo relata um grande feito de Deus pelo seu povo: libertá-los da escravidão do Egito e o conduzir à terra prometida. Porém, o trabalho de Deus não havia sido concluído por inteiro, pois, apesar de o povo de Israel não estar mais fisicamente entre terras egípcias, a cultura egípcia ainda estava enraizada neles. Tal fato ficou evidente na peregrinação do povo no deserto. O próprio livro de Êxodo registra que, passado não muito tempo, o grande livramento, os recém-libertados, apresentaram a Moisés e, consequentemente, a Deus fortes murmurações, movida pela saudade do Egito. Gravemente eles acusaram a Deus de tirá-los do Egito para perecer no deserto, ao dizer: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne e comiam pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aqui nós podemos concluir, primeiramente, o amor de Deus pelo povo de Israel, mandando Moisés como libertador desse povo. Deus libertou da escravidão de Faraó, ou seja, o povo estava escravizado há vários anos, debaixo do domínio de Faraó, debaixo da tirania de Faraó. E Deus queria levá-los eles para uma boa terra. Mas na jornada, no intervalo do caminho, eles começaram a murmurar. É o que nós lemos no versículo 3. Ou seja, Deus libertou o seu povo do Egito. Mas Deus não conseguiu libertar o Egito do coração desse povo. Então, essa foi a questão da murmuração deles na jornada que eles fizeram no meio do deserto. Então, aqui nós podemos falar assim, queridos ouvintes, percebe que essa nação, embora liberta do jugo de Faraó, ainda carregava no coração a influência e os costumes da terra deixada para trás? E que Deus precisava implantar nova cultura e novo governo a seu povo tão estimado? É fato que Deus tirou o povo do Egito, todavia ainda seria necessário tirar o Egito do coração do povo. Então, queridos ouvintes, queridos irmãos, a passagem pelo deserto, a jornada que eles tinham que fazer, era o período que Deus ia testar o coração deles. Deus queria que eles esquecessem toda a cultura egípcia que foi implantada no coração deles e implantar uma nova cultura, que é as leis, que é a palavra de Deus. Então aqui a história de Israel reflete nossa caminhada cristã. Ou seja, o processo nosso hoje, que somos cristãos, estamos agalgando o reino, nossa jornada é a mesma do povo do Egito.
Então aqui fala assim, a história de Israel reflete nossa caminhada. Antes de nossa libertação, Satanás e o mundo difundiram dia a dia sua cultura maligna em nossa vida. Era o nosso andar e viver diário no passado, antes de ser liberto pelo Senhor. Toda a cultura do mundo estava pregnado dentro do nosso coração. Então hoje Deus está tirando isso por meio da sua palavra. Aqui fala-se, com o tempo, essa influência foi formatando nossa mente e nos afastando cada vez mais de Deus. Essa foi nossa história. Mesmo depois de salvo, percebemos que ainda estamos contaminados com o resquício da vida pregressa no mundo. Muitas vezes, na jornada cristã, manifestamos características da velha vida que insistem em surgir em nosso viver. Essa foi a experiência do povo judeu no Antigo Testamento e também tem sido a nossa. O livro de Êxodo também nos mostra a medida tomada por Deus para combater a influência mundana sobre o seu povo. A partir do capítulo 20 de Êxodo, Deus lhes transmitiu sua palavra na forma da lei e dos mandamentos. Seu desejo era que essa palavra fosse gravada no coração do povo. A absorção dessas palavras produzida uma restauração na vida deles, retirando a antiga influência egípcia e gravando em seu coração os desígnios e estatutos do Senhor. Então aqui, para que Deus tirasse a cultura egípcia, Deus colocou a sua palavra como ordenanças e lei. E o povo precisava inculcar essa palavra dia a dia no coração, para que ela fosse eliminando a cultura egípcia que eles aprenderam há vários anos. Então aqui fala assim, e capaz de transformar nosso íntimo por completo, uma verdadeira arma espiritual. Fala assim, jovem, Deus em toda a sua sabedoria sabe que precisamos, por isso nos lança sua palavra, a ferramenta mais forte e capaz de transformar o nosso íntimo por completo. Então a maneira das coisas do mundo ser retirada do nosso coração é você absorver a palavra de Deus dia após dia. É inculcar ela no coração, imergir na palavra, para que essa palavra continue fazendo a transformação, tirando todo o resquício das coisas do mundo do nosso coração e depositando a sua palavra em nosso viver diário. Então aqui fala assim, o desejo de Deus é transformar-nos e assim retirar tudo que Satanás impregnou em nós. Para esse propósito, Deus fala e continua a falar conosco. Como Deus continua a falar conosco, Ele usa servos como canais por onde a palavra é transmitida à igreja, conduzindo à edificação. A época que o povo de Israel fora liberto do Egito, o Senhor usou Moisés como canal para a sua palavra fluir ao povo, sabendo todo o poder transformador do falar divino. O inimigo costuma atacar a palavra e o mensageiro. Devemos tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Queridos ouvintes, creia na palavra, não dê ouvido aos enganos do inimigo. Então aqui fala assim, como Deus continua a falar conosco, Ele usa servos como canais, por onde a palavra é transmitida, a igreja conduzindo a edificação. Então Deus hoje, Ele nos tirou do mundo, Ele nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. E nos colocou num ambiente saudável que se chama igreja. Somente nesse ambiente chamado igreja é que Deus consegue transformar o coração do homem. Por quê? Porque tem o falar profético, a palavra sendo transmitida por meio do seu canal. Então, dia após dia, nós precisamos ter um desejo de estar, um viver de igrejar, onde Deus está falando com um servo e esse servo está transmitindo essa palavra para nós. Então, nós que cremos e recebemos o Senhor, esse tem que ser o nosso viver. Precisamos da palavra todos os dias, implantada em nosso coração, para que as coisas do mundo sejam retirando. Esse processo, ele é longo. Mas à medida que você vai tomando posse da palavra que você está ouvindo, Deus vai fazendo a obra e transformando o seu viver. Obrigado pela essa noite, obrigado também pelos queridos ouvintes, aqueles que vão ouvir depois dessa live.
que possa abrir o coração e ver qual que é o conteúdo dessa palavra profética, para que o Senhor possa também transmitir essa salvação a você. Obrigado, Jesus é o Senhor.